Em um porta-cabine branco, em Clamart, nos arredores antiquados de Paris, um minúsculo coração apoiado sobre uma armação construída para este fim específico continuava a bater. Ele estava sendo mantido vivo por cortesia de uma pequena equipe de cientistas franceses que administravam a combinação correta de oxigênio e dióxido de carbono, parte do tipo de técnica cirúrgica usada nos transplantes de coração. Neste caso, não havia doador nem receptor. Havia muito tempo, o coração tinha sido privado de seu dono, uma excelente cobaia Hartley macho, e os cientistas só estavam interessados no órgão em si e em como este estava prestes a reagir. Eles haviam aplicado acetilcolina e histamina, dois conhecidos vasos dilatadores, e depois atropina e mepiramina, ambos antagonistas com relação aos outros. E, por fim, mediram o fluxo coronariano, assim como as mudanças mecânicas como o batimento cardíaco. Não houve surpresas. Como esperado, a histamina e a acetilcolina produziram um aumento no fluxo de sangue nas artérias coronárias, enquanto a mepiramina e a atropina o inibiram. O único aspecto incomum da experiência foi que os agentes de mudança não eram, na verdade, substâncias químicas farmacológicas, e sim ondas de baixa frequência dos sinais eletromagnéticos das células, registrados por intermédio de um transdutor feito sob medida e um computador equipado com uma placa de som. Foram esses sinais que assumem a forma de uma radiação eletromagnética de menos de 20 kHz, que foram aplicados ao coração da cobaia e o aceleravam, exatamente como as substâncias químicas fariam. O sinal conseguiu tomar, de maneira eficaz, o lugar das substâncias químicas, uma vez que ele é a marca registrada da molécula. A equipe de cientistas que havia substituído com êxito o original por ele estava ciente da natureza explosiva da realização deles. Por meio do empenho desses especialistas, as teorias habituais da sinalização molecular e de como as células conversam uma com as outras haviam sido profundamente modificadas. Eles estavam começando a demonstrar no laboratório o que Pop acabara de sugerir, ou seja, que cada célula no universo possuía uma frequência única e a linguagem que ela usava para falar com o mundo era uma onda ressonante. Enquanto Pop estivera refletindo sobre as implicações mais amplas das emissões de biofótons, um cientista francês examinava o inverso, o efeito dessa luz sobre moléculas individuais. Pop acreditava que as emissões de biofótons orquestravam todos os processos corporais, e o cientista francês estava descobrindo a maneira refinada como isso funcionava. As vibrações de biofótons que Pop observara no corpo fizeram as moléculas vibrar e criar sua própria frequência característica, que atuava como uma força motriz exclusiva e também um método de comunicação. O cientista francês havia feito uma pausa para prestar atenção a essas minúsculas oscilações e escutou a sinfonia do universo. Cada molécula do nosso corpo estava tocando uma nota que estava sendo ouvida ao redor do mundo. Essa descoberta representou um desvio árduo e permanente na carreira do cientista francês Jacques Benveniste, que seguira até a década de 1980 um arco discernível e previsível. Benveniste, que era médico, havia feito residência no sistema hospitalar de Paris e depois passara a pesquisar alergias, especializando-se nos mecanismos da alergia e da inflamação. Foi nomeado diretor de pesquisas do INSERM e distinguiu-se com a descoberta do PAF, ou fator ativador de plaquetas, que está envolvido no mecanismo de alergias como a asma. Aos 50 anos, Benveniste tinha o mundo aos seus pés
Não havia dúvida de que ele estaria aguardando ansioso pela aclamação internacional da comunidade científica. Tinha orgulho de ser francês e atuar em uma área que não era tão bem representada por seus compatriotas desde Descartes. Corriam muitos rumores a respeito da possibilidade de que Benveniste viria a ser um dos poucos biólogos franceses com chances de ganhar o prêmio Nobel. As dissertações dele estavam entre as mais citadas pelos cientistas do INSERM, o que denotava distinção e prestígio. Ele até mesmo recebera a medalha de prata do CNRS, uma das mais prestigiosas homenagens científicas da França. Benveniste tinha uma beleza masculina rude, um porte majestoso, um senso de humor insolente e era casado havia 30 anos. No entanto, nem o seu estado conjugal, nem a satisfação que sentia no momento refrearam sua tendência de flertar de um modo inocente, atributo que, na condição de francês, ele considerava mais ou menos obrigatório. Foi então que, em 1984, este futuro brilhante e garantido se extraviou acidentalmente por causa de algo que se revelou um pequeno erro de computação. O laboratório de Benveniste no INSERM vinha realizando a degranulação de basófilos, a reação de certos glóbulos brancos do sangue aos alérgenos. Certo dia, Elisabeth Devenas, uma das suas melhores técnicas de laboratório, procurou-o e relatou que vira e registrara uma reação nos glóbulos brancos, embora houvesse uma quantidade pequena demais de moléculas do alergênico na solução. Tudo isso aconteceu em decorrência de um simples erro de cálculo. Elizabeth imaginara que a solução inicial estava mais concentrada do que de fato estava. Ao diluí-la até o que ela achava ser a concentração habitual, ela inadvertidamente diluiu a solução até um ponto em que restaram muito poucas moléculas originais do antígeno. Depois de examinar os dados, Benveniste praticamente expulsou-a da sala dele. Os resultados que você afirma ter observado são impossíveis, pois não existem moléculas aqui. Você esteve fazendo experiências com água. Volta e repita o trabalho, disse ele à funcionária. Mas quando ela tentou repetir a experiência com a mesma diluição e obteve os mesmos resultados, Benveniste se deu conta de que ela talvez tivesse esbarrado em algo que valesse a pena investigar. Durante várias semanas, Elizabeth continuou a voltar à sala do cientista com os mesmos dados inexplicáveis, mostrando poderosos efeitos biológicos a partir de uma solução tão enfraquecida que não poderia ter uma quantidade suficiente do antígeno para ter causado esses efeitos. E Jacques tentou produzir explicações cada vez mais forçadas para tentar encaixar esses resultados em alguma teoria biológica reconhecível. Talvez fosse a presença de um segundo anticorpo que estivesse reagindo depois, ou quem sabe a reação a um segundo antígeno, não revelado, pensou Benveniste. Após observar os resultados, um dos instrutores do laboratório, um médico homeopata, comentou por acaso que essas experiências eram bastante semelhantes ao princípio da homeopatia. Nesse sistema de medicina, soluções de uma substância ativa são diluídas a um ponto em que praticamente não resta mais nada da substância original, apenas sua memória. Na ocasião, por ser um médico extremamente clássico, Jacques nem mesmo sabia o que era homeopatia, mas o cientista pesquisador dentro dele teve o apetite estimulado. Pediu a Elizabeth que diluísse ainda mais as soluções para que absolutamente nada da substância ativa original permanecesse. Nessas novas pesquisas, por mais diluída que estivesse a solução, que a essa altura não passava de água, Elizabeth continuou a obter resultados constantes, como se o componente ativo ainda estivesse presente.
Devido à sua formação de especialista em alergia, Benveniste usara um teste de alergia convencional em suas pesquisas, cujo objetivo era provocar uma típica reação alérgica em células humanas. Ele isolou basófilos, um tipo de glóbulo branco do sangue, que contém anticorpos de imunoglobina tipo E, IG, em sua superfície. Essas células são as responsáveis pelas reações de hipersensibilidade nas pessoas com alergias. Jacques escolheu células IG porque elas reagem com facilidade a alérgenos, como pólen ou os ácaros, liberando histamina de seus grânulos intracelulares, e também a certos anticorpos anti-IG. Se esse tipo de célula for afetado por algo, é pouco provável que você perceba. Outra vantagem do IG é que Jacques poderia testar as propriedades de tingimento do mesmo por meio de um teste que ele desenvolvera e patentara no INSERM. Os basófilos, assim como a maioria das células, têm uma aparência gelatinosa e quando as examinamos em laboratório, precisamos tingi-los para conseguir vê-los. Mas o tingimento, até mesmo com um corante convencional como a toluidina azul, está sujeito a mudança, dependendo de muitos fatores, da saúde do hospedeiro, por exemplo, e da influência de outras células sobre a original. Quando essas células IG são expostas a anticorpos anti-IG, sua capacidade de absorver o corante se modifica. O anti-IG tem sido considerado um tipo de removedor de tinta biológico, pois sua capacidade de inibir o corante é tão eficaz que ela pode tornar os basófilos praticamente invisíveis de novo. A lógica final na escolha do anti-IG de Benveniste estava relacionada ao fato dessas moléculas particulares serem especialmente grandes. Se estivéssemos tentando verificar se a água retinha o efeito delas mesmo depois de todas as moléculas anti-IG terem sido removidas, não haveria a menor chance de alguma delas ser deixada acidentalmente para trás. Nas pesquisas realizadas ao longo de 4 anos entre 1985 e 1989 e cuidadosamente registradas nos cadernos de Elizabeth Davenas, a equipe criou altas soluções do anti-IG, derramando 1/10 da solução anterior no tubo seguinte e enchendo este último com um acréscimo de 9 partes de um solvente convencional. Cada diluição era a seguir vigorosamente sacudida ou submetida à sucção, como se diz no jargão técnico, como nos preparados homeopáticos. A equipe utilizou então diluições como essas, com uma parte da solução e 9 partes do solvente, e em seguida passou a aumentar a diluição até obter uma parte da solução para 99 partes do solvente, e até mesmo uma parte da solução para 999 partes do solvente. Cada uma das diluições elevadas era sucessivamente adicionada aos basófilos, que eram então contados debaixo do microscópio. Para surpresa tanto de Jacques quanto de todos em sua equipe, eles descobriram que estavam registrando efeitos de inibição de absorção do corante em até 66%, mesmo com soluções diluídas para uma parte em IO elevado a 60. Em experiências posteriores, quando as soluções foram diluídas em séries 100 vezes e, por fim, para uma parte em IO 120, quando não havia praticamente nenhuma possibilidade de que restasse uma única molécula do IG, os basófilos ainda eram afetados. O fenômeno mais inesperado ainda estava por vir. Embora a potência do anti-IG estivesse no máximo em concentrações de uma parte em 1000, a terceira diluição decimal, e depois começasse a decrescer a cada diluição sucessiva, como poderíamos logicamente esperar, a experiência apresentou uma reversão na 9ª diluição.
O efeito do Ige altamente diluído começou a aumentar nesse ponto e continuou a crescer, quanto mais era diluído. Como a homeopatia sempre afirmara, quanto mais fraca a solução, mais poderoso o efeito. Benveniste uniu forças com 5 diferentes laboratórios em 4 países: França, Israel, Itália e Canadá, e todos conseguiram reproduzir os mesmos resultados. Os 13 cientistas publicaram então, em conjunto, os resultados obtidos em 4 anos de trabalho, em uma das edições de 1988 da revista Nature, demonstrando que quando soluções de anticorpos eram repetidas vezes diluídas, até que não mais contivessem uma única molécula do anticorpo, mesmo assim, extraíam uma reação das células imunológicas. Os autores chegaram à conclusão de que nenhuma das moléculas com as quais haviam começado o processo estavam presentes em certas diluições e que informações específicas devem ter sido transmitidas durante o processo de diluição-sucusão. A água poderia atuar como um padrão para a molécula, por meio, por exemplo, de uma rede infinita ligada pelo hidrogênio ou por campos elétricos e magnéticos. A natureza exata desse fenômeno permanece sem explicação. Para a imprensa comum, que logo colocou em destaque o trabalho publicado, Benveniste havia descoberto a memória da água, e as pesquisas dele foram amplamente consideradas como um argumento válido a favor da homeopatia. O próprio Benveniste percebeu que os resultados alcançaram uma repercussão bem maior do que qualquer outra teoria da medicina alternativa. Se a água era capaz de registrar e armazenar informações de moléculas, isso teria um impacto sobre a nossa interpretação das moléculas e das maneiras como elas conversam umas com as outras em nosso corpo, já que as moléculas nas células humanas, é claro, são cercadas pela água. Em qualquer célula viva, existem dezenas de milhares de moléculas de água para cada molécula de proteína. A revista Nature também entendeu, sem dúvida, as possíveis repercussões dessa descoberta nas leis consagradas da bioquímica. O editor John Maddox consentira em publicar o artigo, mas o fez depois de dar um passo sem precedentes: colocar um adendo editorial na parte inferior do artigo. Ressalva editorial. Os leitores deste artigo talvez compartilhem a incredulidade dos inúmeros arbítrios que fizeram comentários a respeito de várias versões dele no decorrer dos últimos meses. A essência do resultado é que uma solução aquosa de um anticorpo retém a sua capacidade de evocar uma reação biológica, mesmo quando diluída, a tal ponto que a chance de restar uma única molécula em qualquer amostra é ínfima. Não existe nenhuma base física para essa atividade. Com a gentil colaboração do professor Benveniste, a Nature tomou, portanto, medidas para que os investigadores independentes observem repetições dessas experiências. Um relato de nossa investigação aparecerá em breve. Em seu editorial, Maddox também convidou os leitores a encontrar falhas no trabalho de Benveniste. Benveniste era um homem orgulhoso que não tinha medo de enfrentar a comunidade científica. Ele não apenas se mostrou disposto a se expor ao decidir publicar seu artigo em um dos periódicos mais conservadores de toda a comunidade científica, mas ainda aceitou, quando duvidaram dele, o desafio que lhe fora lançado, concordando com o pedido de que reproduzisse os resultados em seu laboratório. 4 dias depois da publicação, Maddox em pessoa apareceu com o que Benveniste descreveu como um esquadrão científico contra fraudes, formado por Walter Stewart, um conhecido caça-charlatões, e James Rand, mágico profissional que costumava ser chamado para expor trabalhos científicos
cujos resultados tivessem sido obtidos por meios enganosos. Benveniste perguntou a si mesmo se um mágico, um jornalista e um caça-charlatões formariam de fato a equipe ideal para avaliar as mudanças sutis na experiência biológica. Sob o olhar vigilante do trio, Elizabeth Davenas realizou 4 experiências, uma delas cega, e todas, afirmou Benveniste, tiveram êxito. Contudo, Maddox e sua equipe questionaram os resultados, decidindo modificar o protocolo experimental e tornar mais rigorosas as normas de codificação, chegando, em um gesto dramático, a colar o código no teto. Stewart insistiu em conduzir pessoalmente algumas das experiências, apesar da alegação de Benveniste de que ele não tinha o treinamento necessário para realizar essas experiências específicas. De acordo com esse novo protocolo, e no meio de uma atmosfera carregada que insinuava que a equipe do INSERM estaria escondendo alguma coisa, foram realizados mais 3 testes que não deram certo. Nesse ponto, Maddox e sua equipe tinham os resultados que buscavam e partiram de imediato, solicitando antes fotocópias de 1.500 documentos de Benveniste. Pouco depois da visita de 5 dias, a Nature publicou um artigo intitulado As experiências com alta diluição são uma ilusão. A matéria expressa surpresa com o fato de os testes não terem funcionado o tempo todo, quando isso é padrão nas pesquisas biológicas. Uma das razões pelas quais Benveniste havia realizado mais de 300 tentativas antes de publicar seu artigo. A avaliação de Maddox também deixou de mencionar que o teste do tingimento é altamente sensível e pode ser alterado pela mudança mais insignificante na condição experimental, para que o sangue de um doador não seja afetado nem mesmo por elevadas concentrações do anti-IG. Eles demonstraram estar pasmos com o fato de 2 coautores do artigo de Benveniste terem sido financiados por um fabricante de medicamentos homeopáticos. O financiamento da indústria é normal na pesquisa científica, contrapôs Benveniste. Estavam eles insinuando que os resultados haviam sido alterados para agradar ao patrocinador? Benveniste revidou com uma resposta inflamada e um apelo ao espírito aberto da comunidade científica. A caça às bruxas de Salem ou as perseguições ao estilo McCarthy destruirão a ciência. A ciência só floresce na presença da liberdade. A única maneira de verificar resultados conflitantes é reproduzindo-os. Talvez todos estejamos errados, porém de boa fé. Isso não é nenhum crime, assim é a ciência. Os resultados apresentados pela Nature exerceram um efeito devastador na reputação de Benveniste e em seu cargo no INSERM. Um conselho científico do Instituto censurou o trabalho dele, alegando em declarações praticamente unânimes que ele deveria ter realizado outras experiências antes de afirmar que certos fenômenos passaram despercebidos ao longo de 200 anos de pesquisas químicas. O INSERM recusou-se a ouvir as objeções de Benveniste a respeito da qualidade da investigação da Nature e o impediu de prosseguir. Circulavam rumores a respeito de desequilíbrio mental e fraude. A Nature e outras publicações estavam recebendo uma enorme quantidade de cartas que chamavam o trabalho de Benveniste de farsa cruel e de pseudociência. Benveniste teve várias oportunidades de interromper dignamente sua pesquisa e não tinha nenhuma razão profissional para dar seguimento a ela. Ao permanecer fiel ao seu trabalho original, era certo que destruiria a carreira que construíra. Benveniste havia chegado bem alto no INSERM e não tinha a menor vontade de ser diretor. Nunca ambicionara uma carreira. Tudo o que queria era continuar sua pesquisa. Àquela altura,
também sentiu que não tinha escolha. O gênio já tinha saído da garrafa. Descobrira indícios que destruíram tudo que aprendera a acreditar a respeito da comunicação celular. E agora não havia como retroceder, mas havia também a inegável emoção de tudo aquilo. Benveniste estava diante da pesquisa mais irresistível que conseguia conceber, dos resultados mais explosivos que poderia imaginar. Ele gostava de dizer que era como espiar debaixo da saia da natureza. Benveniste deixou o Inserm e buscou o apoio de instituições particulares, como o Digibio, que permitiram que ele e Didier Guillaunet, um talentoso engenheiro da École Centrale de Paris, que se juntou a ele em 1997, dessem continuidade ao trabalho que vinham realizando. Depois do fiasco com a Nature, eles se dedicaram à biologia digital, descoberta que não fizeram em um único momento de inspiração, mas sim depois de seguir durante 8 anos um rastro lógico de experiências cautelosas. As pesquisas sobre a memória da água haviam impelido Benveniste a examinar a maneira pela qual as moléculas se comunicam dentro de uma célula viva. Em todos os aspectos da vida, as moléculas precisam falar uma com as outras. Se você estiver agitado, as suas glândulas suprarrenais produzem mais adrenalina, que precisa dizer aos receptores específicos que façam com que o seu coração bata mais rápido.